Amém? Graça e paz. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias aí. Isaías 55, a partir do versículo 6 em diante. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos dos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva, assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Amém? Agora abre, querido, em Jeremias, no capítulo 29. Jeremias 29, versículo 11 ao 14. Porque eu pensei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Hoje, quando nós falamos assim, existem muitas pessoas no cativeiro espiritual. Não é no cativeiro físico, entenda isso, querido, é no cativeiro espiritual, que também, estando no cativeiro espiritual, automaticamente a sua vida estará presa no mundo físico, de alguma maneira, seja por vícios, por situações, também estará presa no mundo físico, não consegue se libertar de muitas coisas, não consegue se libertar de pecados, de situações, talvez da mentira, do engano, talvez da malícia, das obras da carne, dos desejos. Mas Israel estava preso, cativo, literalmente na Babilônia. O povo, por sua vez, adorava ídolos, se distanciara da presença de Deus e se prostituía espiritualmente. Quando deixa o Deus verdadeiro e se prostitui com outros deuses, começa a adorar a pedra, a madeira, o gesso, o barro, achando que aquilo é Deus. Então ele se volta para aquelas coisas e abandona o verdadeiro Criador. Israel, pela permissão de Deus, foi levada cativa para a Babilônia, e ali passou por pelo menos 70 anos no cativeiro. Quase uma geração, irmão, ficou cativa naquela nação pagã, estranha, hostil, sofrendo diante daquele povo. Você lembra que Daniel foi para a Babilônia, que os seus amigos também foram para a Babilônia, e que muitos judeus foram para a Babilônia. E esses homens que estiveram nesse contexto babilônico serviram a Deus no seu espírito, não se renderam ao mundanismo naquele lugar, mas com um coração fervoroso em Deus, ficaram na presença do Senhor. A idolatria é muito grave, irmão. A idolatria afronta a Deus. Deus permitiu que o seu povo fosse levado por outro povo, por outra nação. Às vezes nós não entendemos por que as coisas acontecem na vida das pessoas, porque elas rejeitam a Deus e sofrem amargamente, porque deixaram a aliança com o Senhor. Agora Jeremias está profetizando, irmão. Ele está dizendo assim, ó: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Que eu quero dizer para você nessa noite, querido, que essa noite é uma noite de recomeço, é uma noite de oportunidade, assim como foi para Israel naquele momento. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ele estava dizendo, em outras palavras, existe uma oportunidade de recomeço, existe uma oportunidade disponível. Deus está disponível nessa noite, Deus sempre estará disponível, mas será que nós estamos disponíveis? Deus continua disponível para você, Deus continua ouvindo você, Deus continua querendo por uma aliança contigo. Existe da parte de Deus uma disponibilidade no coração do Senhor.
Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E não é na hora da crise, irmão, não é na hora da dor, não é na hora da dificuldade, do cativeiro, que nós mais clamamos, nós mais buscamos. Não é na hora da enfermidade, não é na hora da perseguição, não é na hora que nós somos injustiçados, muitas vezes envergonhados, que nós buscamos o Senhor, que nós invocamos o Senhor. Pasme, diante daquele contexto tinha muita gente zombando, irmão. Diante daquele contexto tinha muitas pessoas zombando. Antes mesmo de irem para o cativeiro, alguns diziam assim: esse profeta é louco, você acha que Deus vai fazer isso? Esse profeta está variando, como que Deus vai levar a gente? Vai permitir que o inimigo nos leve? Muitos zombavam, irmão, e não acreditavam na palavra do profeta. Mas quando chegava um falso profeta com falsas promessas, eles recebiam aquela palavra que massageava o seu ego, que massageava o seu coração, suas emoções. Mas quando o profeta verdadeiro chegava com a palavra de sentença, alertando do perigo, eles zombavam. Eles zombavam do profeta de Deus, até que se viram no cativeiro, até que se viram diante da ruína na sua vida. Deixa eu contextualizar, irmão. Nós precisamos ouvir o que Deus está dizendo. Nós precisamos dar valor àquilo que Deus está dizendo. Nós precisamos buscar o Senhor a tempo e fora de tempo. Nós precisamos invocar o Senhor, porque Ele está perto. Ele não está longe de mim e de você para responder-nos nas nossas aflições. O problema é que às vezes nas aflições, irmão, nós pensamos que Deus não está vendo. E muitas vezes, por conta disso, nós agimos com a nossa mão. E onde que nós cavamos mais um pouco o buraco? No versículo 7 ele diz assim: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Deixe o ímpio o seu caminho, está falando de prática de vida. O homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Mude a sua vida para o Senhor, que Ele se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Ele está dizendo: deixe o mau caminho, os pensamentos malignos, e se converta ao Senhor, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Jeremias diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O próprio Deus está respondendo: o meu pensamento a respeito de você é de paz, não é de mal. Versículo 9: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir, brotar e dar a semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, que está saindo nessa noite, a palavra da boca de Deus. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que está sendo enviada. Aleluias. Deus está dizendo: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim como a chuva desce e rega a terra, e molha a terra e faz produzir a semente. Preste atenção, naquela época, irmão, olha para o contexto de Jerusalém. É um contexto árido, é um contexto desértico. A chuva era vista como uma grande bênção. Mas não se engane, porque muitos atribuíam chuva a Baal. Muitos atribuíam chuva às entidades daquela época. Achavam que esses falsos deuses que controlavam as estações e a chuva. E por causa disso, o verdadeiro Criador deixava de receber a glória. Mas a chuva que Deus está falando nessa noite não é uma chuva material, é uma chuva espiritual que vai descer sobre a minha vida e a sua vida nessa noite. A chuva que vem do Senhor para as nossas vidas. Ele disse: a chuva faz brotar a semente, a chuva faz dar o pão ao que come. Agora a palavra, como chuva nessa noite, vai regar a nossa alma cansada, vai regar o nosso espírito debilitado, para produzir o fruto que o Senhor quer gerar em nossas vidas. Nessa noite, querido,
Há uma proposta de uma esperança para as nossas vidas. Aquele povo estava amargando o cativeiro. Eu quero que você abra sua Bíblia em Daniel, no capítulo 9. Olha a oração desse homem, irmão, dentro da Babilônia. Olha o que Daniel vai falar com Deus. Olha a oração de Daniel nessa noite. Daniel está num conflito espiritual. Israel está num conflito espiritual na Babilônia. Daniel vai levantar uma oração. Ele diz assim, Daniel 9:2: No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos de cativeiro. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, e jejum em pano de saco e cinza. Irmão, Daniel se pôs a orar ao Senhor, e olha o que ele fez, irmão. Ele sabia que, pelas palavras de Jeremias, que o cativeiro do seu povo duraria 70 anos na Babilônia. E ele começa a orar ao Senhor, e ele diz que ele se coloca em oração, em rogos, jejum, pano de saco e cinza, numa total humilhação diante de Deus. Seguindo o versículo 4: E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto. Como se vê neste dia, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém e todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, e aos nossos reis, e aos nossos príncipes, e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele, e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão dos seus profetas. Irmão, Daniel está com praticamente 86 anos e está orando na Babilônia. Só que dos 16 anos que foi levado de Judá, de Israel, para a Babilônia, até o fim dos seus dias, ele serviu ao Senhor em terra estranha. Não deixou de ser profeta, não deixou de adorar, não deixou de confessar o nome de Deus, e ele está se colocando como panos de saco e cinza para buscar o Senhor. Sabe o que ele está fazendo? Senhor, eu pequei, a minha nação pecou, todos nós prevaricamos diante da tua palavra, não acreditamos nos profetas, nós rejeitamos a tua palavra, a tua voz, e agora estamos nessa situação. Aí ele está pedindo a misericórdia de Deus, está pedindo o favor de Deus, está pedindo que Deus leve o seu povo de volta, está reconhecendo as suas misérias. E é dentro desse capítulo 10, irmão, que nós vemos algo sobrenatural acontecendo com Daniel. No capítulo 10, no versículo 1, diz assim: No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelado uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele estendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejava, não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miquel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. O que Daniel está falando aqui, irmão?
Irmão, eu me coloquei de joelho, eu me prostrei, eu me rendi ao Senhor, eu comecei a buscá-lo com rogos, com jejum, com pano de sacos e cinzas, até que o Senhor me respondesse. Irmão, se existe uma oração eficaz na Bíblia, é essa, como tantas outras. O que Tiago diz, 5,16 de Tiago diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns para os outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Daniel está orando por si, reconhecendo o seu pecado e orando pela sua nação, confessando o seu pecado e reconhecendo as suas misérias. O que Tiago disse? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, a súplica do Filho de Deus. Muito pode a tua oração, quando você de fato está na presença do Pai, quando você reconhece o quanto você depende dEle, quando você reconhece a sua fraqueza, e quando você não maquia todas essas coisas diante dEle, quando você não joga para baixo do tapete a sujeira, mas quando você levanta, sacode o tapete e limpa a sujeira. Daniel está expondo a sua vida diante de Deus. Irmão, pasme, o anjo, depois de 21 dias, apareceu para Daniel. Daniel ficou impactado com a visão à beira do rio, o aspecto de um relâmpago. Ele caiu como morto naquela praia, até que o anjo coloca a mão nele e renova as suas forças para entregar o recado de Deus por causa da sua oração. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, foram ouvidas as tuas orações, foram ouvidas as tuas petições. Desde o primeiro dia que você começou a orar, desde o primeiro dia que você pôs o seu joelho no chão, desde o primeiro dia que você se rendeu ao Senhor. Acontece, Daniel, pega para você aqui nessa noite, querido. Acontece que a sua resposta não veio porque houve uma guerra no mundo espiritual. Acontece que houve um confronto celestial, mas as tuas palavras são ouvidas diante de Deus o tempo todo. Ele está ouvindo o que você está falando. Por causa das tuas orações é que eu estou aqui. Por causa das tuas súplicas é que eu estou aqui. Está entendendo, irmão? É por causa da sua oração, da sua súplica, do seu reconhecimento, que Deus está vindo nessa noite, que Deus está operando nessa noite, e vai operar na sua casa nessa noite. Aleluias. Ele disse: mas o príncipe do reino da Pérsia, quem é esse príncipe? Me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Deus envia o anjo, mas quando ele chega no reinado da Pérsia, o principado que estava sobre Daniel, o reino espiritual da Pérsia, havia potestades, príncipes, dominações, como a Bíblia diz, e o anjo Gabriel ficou retido, irmão, não passou, não pode passar. Empreendeu-se uma guerra espiritual, ele não teve condições de passar. Deus então enviou o arcanjo Miguel, que é o príncipe de Israel, que é o anjo principal que guarda a nação de Israel. Deus enviou o arcanjo Miguel para tirar aquele cerco. O anjo disse: o Senhor ouviu a tua voz, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Você falou com Deus, no primeiro dia ele te ouviu e mandou a resposta, mas eu fiquei retido 21 dias, eu não consegui passar. Deus enviou o escape. Se passaram 3 semanas até que o anjo desceu e começou a falar com Daniel. Por que muitas vezes, irmão, a nossa oração não é respondida? Por que muitas vezes demora a resposta para as nossas vidas? Você diz: Deus não está ouvindo a minha voz, Deus não está ouvindo a minha súplica. Eu já fiz de tudo, já pedi perdão, já confessei, já me arrependi, já fiz um jejum, eu já pedi perdão pela minha casa, pela minha família, já fiz muita coisa diante de Deus, e a minha resposta não veio ainda. Porque se tivesse chegado no segundo dia, Daniel tinha se levantado diante do anjo, ouvindo o recado de Deus. Mas demorou esses dias, porque no mundo espiritual houve um confronto.
E eu sei que nessa noite está havendo um confronto no mundo espiritual, meu irmão. Por isso que a resposta não tem chegado na sua casa. Não é porque Deus não ouviu ou porque Deus não respondeu. No momento certo ela vai chegar. Deus está enviando o socorro. Deus está enviando a resposta para a sua vida. Mas presta atenção, irmão. Enquanto a resposta não chega, Daniel continua na mesma postura. O grande problema é que quando a resposta não chega, a minha oração deixa de ser eficaz. Enquanto a resposta não chega, eu murmuro e reclamo diante de Deus, sendo que Deus já respondeu. Enquanto a resposta não chega, por causa da guerra espiritual, eu estou murmurando. O que Daniel estava fazendo, irmão? Todos os dias, buscando e confiando no Senhor. Todos os dias, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. A coisa estava tensa, não tinha resposta. Mas Daniel confiara no Senhor, porque ele sabe que Deus vai responder. Será que nós temos nessa noite a convicção de que Deus vai nos responder? Será que nessa noite nós temos a impressão verdadeira de que Deus vai trazer a resposta a respeito desta causa? Irmão, a tua resposta está a caminho, ela chegará quando você menos esperar, ela vai chegar na sua vida. Nós lemos Isaías e lemos Jeremias, que fala dessa entrega, que fala diante de tudo que estamos vivendo, colocar o nosso coração diante da resposta de Deus e da palavra de Deus. Por que muitas vezes nossas orações não são respondidas? Deixa eu perguntar para você, irmão, nesses dias você tem confessado o seu pecado diante de Deus? Nesses dias você tem reconhecido o seu pecado e confessado e deixado diante de Deus? Nesses dias você tem dado desculpas diante do Senhor? Você tem de fato reconhecido tudo aquilo que traz impedimento na sua vida e tem lançado aos pés do Senhor? Porque pode ser que a resposta não está vindo porque a oração não tem sido eficaz. A oração eficaz não é pelas palavras bonitas que nós falamos. A oração eficaz não é só porque nós oramos a Bíblia. É porque nós rejeitamos o pecado. É porque nós abandonamos a prática dos vícios. É porque nós nos voltamos diretamente a Deus. O que Jeremias disse? E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Irmão, não tem problema, Deus quer ser achado. Deus quer ser achado. O problema é que não é Ele que se esconde, irmão, somos nós. Não é Deus que se esconde, somos nós, irmão. Deus está pronto para nos ouvir, para nos receber, para nos encontrar. O problema é que somos nós que nos escondemos. Como assim, pastor? Sim, escondemos atrás de desculpas, do pecado, das coisas erradas. Você quer ver, irmão, o exemplo que somos nós que nos escondemos? Adão e Eva fizeram o que depois que comeram o que não podia comer? Fizeram o que? Se escondeu, irmão. Agora eu pergunto a você: Deus veio de novo? Deus veio? Que Ele sempre vinha no jardim, Ele sempre vinha. E deixa eu falar para você, Ele está aqui nessa noite, irmão. Ele veio de novo. E Ele sempre vai vir, porque Ele é o teu Pai. O problema é que nós nos escondemos muitas vezes. Nos escondemos atrás de situações, de dúvidas, de medos, de frustrações. Nos escondemos atrás das nossas coisas. Adão e Eva se esconderam atrás de umas arvinhas, dos arbustos. Mas Deus veio, irmão. Deus sempre vem. Ele sempre vai vir. Agora Ele está dizendo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Onde está o nosso coração nessa noite? Porque Ele está falando de todo, irmão, não tem reserva. É de todo, é completamente, é uma entrega total. Eu busco mesmo só o Senhor. O meu desejo é por Ti, eu invoco o Senhor. Ele diz: orareis a mim e eu vos ouvirei. Eu busco mesmo com todo o meu coração, não tem reservas. Eu me entrego deliberadamente. Agora deixa eu falar algo para você sobre o coração. Quero que você abra a sua Bíblia. As palavras de Jesus, irmão. Existe uma guerra espiritual? Sim, existe uma guerra.
Mas nem a guerra espiritual, nem o confronto espiritual vai impedir a tua resposta nessa noite. Não impede. Pode demorar a resposta da oração, mas ela vem. Marcos 7:20, e dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Foi uma discussão assim: Jesus, os teus discípulos não lavam a mão para comer. Eles não lavam a mão, pegam o pão de qualquer jeito e come. Muito preocupado com coisas externas, né, irmão? Muito preocupado com purificações externas. Mas Jesus, Ele sempre mostra o lado certo, irmão. Ele sempre mostra o lado certo. O lado certo é o de dentro, não é o de fora. A gente às vezes está muito preocupado com a embalagem, irmão, não com o conteúdo. A gente está muito preocupado com a embalagem de fora. E aí, será, Jesus, os teus discípulos aí, eles ficam comendo, não lava a mão. Tem que lavar as mãos. Contaminação. Aí Jesus, irmão, Jesus é tremendo. Jesus disse: o que sai do homem é o que contamina o homem. O que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Porque é do interior do coração do homem que saem os maus pensamentos. Não é o que entra no teu ventre, o que você come. O que você come depois sai, irmão. Mas o que sai de dentro de você, Ele está dizendo. Dizia para aqueles homens: o que sai do interior do coração dos homens são os maus pensamentos, adultérios, prostituições, homicídios e assim por diante. Ele diz: todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Por isso que Jesus disse: olha, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmão, Deus não está aqui nessa noite olhando para fora, para o lado de fora. Deus está olhando para o lado de dentro. Talvez você colocou a roupa e disse: poxa, eu vou na igreja, uma bênção, se arrumou, glória a Deus, eu vou adorar o Senhor, eu vou na casa do Senhor. Mas Deus está olhando para dentro de você nessa noite. Para dentro de você. E a resposta, a busca tem que sair de dentro de você. Tem muita gente, irmão, vivendo religiosidade. Jesus censura. Preste atenção, eu não estou falando de roupa. Para você entender que, claro, nós temos uma postura como filhos de Deus. Não podemos andar de qualquer jeito, nem os irmãos, nem as irmãs. Existe uma ética, uma decência, uma postura como filhos. Agora Jesus está olhando para dentro, irmão. Ele está dizendo: é de dentro que sai. O que contamina está dentro do coração e sai. Vamos lá para Jeremias de novo. Jeremias 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito eu e maldito você quando confiamos em nós mesmos, porque o nosso coração é enganoso. Jesus disse: maldito homem, mulher, quando confia no outro totalmente. Está falando quando eu e você colocamos o nosso coração no lugar errado, deixamos de colocar no Senhor e colocamos nos homens. Confiamos em nós mesmos. Já viu hoje na modernidade que se diz muito assim na autoajuda: confie em você, confie em você, confie na força do seu braço, no seu taco. Confie, irmão. Chega uma hora que você se decepciona com você mesmo. Aí Jeremias disse aí, pela voz de Deus. Vamos continuar. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável.
Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança não está, ele está dizendo, e cuja esperança é o Senhor. A nossa confiança não está no que Deus pode fazer, a nossa confiança está em quem Deus é. A diferença nisso aqui, irmão, eu confio no que Deus pode fazer por mim, não, eu confio em quem Deus é por mim. Olha o que ele está dizendo: bendito, diferente de maldito, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Qual é a tua esperança nessa noite? Qual é a tua esperança nessa noite? É o Senhor, é a pessoa bendita. Ele continua dizendo no versículo 8: porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeirão, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar frutos. Mesmo no tempo de sequidão, mesmo no tempo de luta, de dificuldade, porque confia no Senhor, continua dando frutos, continua prevalecendo, continua de pé, porque confia no Senhor. Agora olha o versículo 9, irmão: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, perverso, quem o conhecerá? Está vendo o que é o seu coração? O que é o meu coração? O que Jesus disse? O mal sai da onde? Do coração, dos pensamentos. Você já ouviu essa frase? As pessoas dizendo assim: olha, coração é terra de ninguém. É verdade, irmão. É terra de ninguém na terra, aqui na terra dos viventes. Mas olha o versículo 10: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Ele diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Deus nessa noite está sondando o meu e o seu coração, está passeando pelos nossos pensamentos, pelo o seu Santo Espírito nessa noite. Aleluias. O desejo de Deus, irmão, é fazer algo extraordinário em nossas vidas. O desejo de Deus é fazer algo sobrenatural em nossas vidas. Mas eu pergunto para você, se o meu e o seu coração, Jesus disse, Jeremias disse, e tantos outros disseram, é enganoso, o que eu devo fazer então? Eu preciso guiá-lo em Deus, eu preciso guiá-lo no propósito de Deus. E quando buscar o Senhor, eu não posso ter reservas. E quando buscar o Senhor, eu preciso buscar de todo, eu não posso buscar de parte. E como é isso, pastor? Então buscar de todo é que a minha vida toda é dele, o meu propósito todo é dele, o meu sentimento todo é dele. Quais são os 2 mandamentos, irmãos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todos os teus sentimentos, a tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo. Não tem outro jeito. Por isso que Jeremias disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Irmão, Deus estava na eternidade, como sempre está, mas está no coração do homem. Daniel estava no meio de um povo estranho, de uma nação estranha, se entregando a Deus, jejuando, se quebrantando. Uma resposta do Altíssimo veio em terra estranha, mas lá havia um servo, um filho de Deus. A resposta o alcançou. E eu sei nessa noite, querido, essa palavra não voltará vazia. A resposta de Deus alcançará a sua casa, a resposta de Deus alcançará o teu coração, a resposta de Deus alcançará a tua oração. Aleluias. Entenda que a oração eficaz é a oração que Daniel fez, uma oração que está voltada ao quebrantamento no Senhor. O tempo não é meu, o tempo não é seu, o tempo é de Deus. Mas a resposta virá sobre a minha vida e a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Para sua Bíblia, no Salmo 42. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente:
Onde está o teu Deus? Versículo 5, verso 5. Porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Verso 6. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, porquanto lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. E o versículo 11, o verso 11. Porque está abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. O salmista está orando, irmão, e ele faz uma comparação na sua oração da sua vida diante de Deus como a corça. A corça, aquele animal quadrúpede, parecendo um cavalo pequeno, a corça, do seu contexto, ele diz assim: como a corça, ela brama, deseja pelas correntes das águas, suspira pelas águas, deseja pelas águas. Ele diz assim: a minha alma suspira por ti, ó Deus. A corça, ela procura os riachos cristalinos, não bebe qualquer água. A corça, quando está sendo perseguida pelos caçadores e pelos cachorros, ela procura os riachos e mergulha naquelas águas para fugir do inimigo. Davi, quando escreve o salmo, diante da sua consternação, da sua tristeza, das suas provas, ele está buscando o Senhor e está dizendo: a minha alma nela por ti, como a corça deseja beber as águas cristalinas. A minha alma tem sede de ti, ó Deus. Jeremias disse que nós devemos buscar com todo o nosso coração. Davi está dizendo que nós devemos buscá-lo com grande sede da nossa alma, com grande sede de Deus. E ele está mostrando que o seu interior deseja pelo Senhor. Irmão, tem muita gente que tem sede de tudo, menos de Deus. Tem gente que fala assim: quando chegar o final de semana eu vou beber todas. E bebe mesmo, irmão. Mas deixa eu falar para você, não mata a sede nunca. Nunca, jamais vai matar a sua sede. Vai continuar bebendo, não vai matar a sua sede. Agora Davi está dizendo: a minha alma tem sede de Deus, de Deus. E ele mesmo diz: do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Isso é comigo, irmão, isso é contigo. Quando vamos fazer isso? Quando vamos matar a nossa sede? Essa é a noite de matar a sede. Essa é a noite de matar a sede da nossa alma na presença de Deus. Aleluias. Ele disse no verso 5: porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Talvez você entrou aqui nessa noite abatido, com a sua alma abatida, talvez até perturbada por alguma coisa. Assim como ele estava dizendo: porque você está abatido, ó minha alma, porque você se perturba dentro de mim? Espera em Deus, espera em Deus. Quero que você se coloque de pé no nome de Jesus. Amém, querido? Eu quero que você feche os teus olhos onde você está. Nós vamos orar. Quero que você coloque a sua mão no seu coração nessa noite. Aquilo que você ouviu da palavra nessa noite, no nome de Jesus. Deus está falando sobre uma busca, sobre uma intensidade para mim e para ti nessa noite. Deus está falando sobre um comprometimento, uma entrega, um reconhecimento. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite, Senhor. Com o nosso coração rendido aqui diante da presença do Senhor. Eu sei que o Espírito do Senhor, o Pai, está ouvindo cada coração nesse lugar. Eu sei que nenhuma oração, nenhum pensamento, nenhuma percepção humana está passando despercebida diante da tua face, do teu coração, Senhor. O Senhor sabe o sentimento, sabe a tristeza, a mágoa ou a alegria de cada um aqui nessa noite. Nós estamos focando nosso coração diante da tua presença e te buscando com todo o nosso coração, para que a tua vontade e a tua obra se façam em nós. Recebe o nosso louvor, e eu tenho a convicção com os meus irmãos que essa resposta chegou sobre a nossa vida. Um novo tempo, Senhor, uma esperança está sendo gerada em nossa alma. Aleluias.
porque Tu não falhas, Senhor. A Tua resposta é fiel sobre os Teus filhos e filhas. A Tua resposta é fiel sobre a nossa casa e a nossa família, pois nós colocamos o nosso coração diante da Tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a consolação e comunhão do Espírito Santo sejam abundantemente derramados sobre as nossas vidas. Dizemos graças a Deus. Que Deus te abençoe. Uma semana de bênção e de paz e prosperidade para a sua vida. Amém?